Maravilhosos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Duna, essa obra maravilhosa que deve ser enaltecida, mas principalmente porque a gente tá há 2 semanas do filme, e aí nesse vídeo eu vou explicar o contexto da história, também falar um pouquinho de algumas adaptações que surgiram ao longo dos anos, e lógico, falar também um pouquinho da expectativa pro filme, porque a gente tá esperando e muito, vocês sabem. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. E saibam que vamos ter mais conteúdo de Duna aqui no canal, então se inscreve aí. Bom, gente, Duna, ele é um livro do gênero sci-fi e ele foi publicado em 1965 e diferente do que eu tinha falado de Fundação recentemente aqui no canal, esse livro é um livro mais denso, não falo só pela quantidade de páginas que a gente tem aqui na história, mas essas 100 primeiras páginas do livro é justamente para te contextualizar nos conceitos, nesses personagens que vão fazer mais sentido ainda lá na frente, sem falar também que aqui no momento que a gente se encontra em Duna, tem todo um contexto do passado já que a gente vai compreendendo, né, como a briga entre famílias, também todo o contexto do Império, tem muita briga por poder e também pra gente compreender as termologias desse universo. Inclusive no final do livro tem as termologias que é pra te ajudar mais nos conceitos básicos do que a gente vai ver ao longo da história. O livro ele tem um contexto bastante complementar, né? Ele foca bastante em alguns personagens-chave, como o Imperador, também o Lito, a Jéssica, entre outros personagens, e também um contexto sobre Duna, sobre Arrakis. Então também tem as apêndices, que falam um pouco mais do contexto religioso de Duna, a ecologia de Duna, também traz o contexto da importância, da relevância das Bene Gesserits. Eu até indicaria vocês a lerem a apêndice, que é basicamente um resumo de tudo que vai acontecer aqui no livro, mas bem resumido. Não necessariamente leia tudo, porque aí você vai pegar muitos spoilers, a não ser que você não ligue, mas aí te ajuda a dar uma situada para onde essa história ela tá caminhando. Mas assim, gente, para quem é muito familiarizado com esse tipo de leitura, sabe que isso é realmente para te dar um contexto inicial e que tudo vai se encaixar. E depois disso, quando a gente acompanha de fato a história, que é até o momento ali que eles vão para Arrakis e tudo mais, a gente já tá bem situado e aí a gente tem uma fluidez incrível nessa história. Sério, é muito boa, é um negócio que você não consegue parar. Eu, inclusive, li mais da metade do livro em um dia depois que eu passei dessa parte. E um aspecto que eu gosto muito que o livro traz é que às vezes ele te coloca de uma perspectiva de fora. E aí, tem algumas informações que o livro dá que os personagens ainda não sabem. Por exemplo, muito do contexto do que acontece em Duna vem por causa de uma traição de uma das pessoas que tá ali com os Atreides. E a gente já tem logo no início do livro um contexto que te fala quem que é o traidor. E aí quando os personagens estão tentando descobrir quem que é, você fica muito aflito. Então é muito interessante o livro te colocar nessa perspectiva. Isso acontece em vários momentos aí ao longo da história, inclusive dentro de um contexto ali da Lady Jéssica. E assim, gente, é uma história muito boa, os personagens te cativam muito. Eu acredito, como eu falei, né, quem tá acostumado com o gênero sabe que tem essa pegada da leitura, mas eu confesso que eu acho que é um livro muito mais fácil de ler do que Game of Thrones, por exemplo. É até interessante esse grau comparativo aí, porque a gente tem uma similaridade, né, nessas brigas de família, mas lógico, aqui no contexto de sci-fi e não medieval. E um aspecto muito interessante sobre o livro, que me chamou bastante atenção quando eu tive o primeiro contato, eu já tinha lido e agora eu reli, mas foi justamente como os capítulos são divididos. O início do capítulo se dá com alguma reflexão do Muad'Dib. Depois a gente descobre, né, quem é esse personagem. E é muito interessante porque quando a gente tem o contexto do Muad'Dib, a gente retorna esses pensamentos, essas reflexões. E é bastante interessante como o livro já estava entregando um contexto bem amplo pra gente entender, inclusive, o andamento da história, principalmente depois do primeiro livro, né? Eu falo o primeiro livro, não é da finalização a partir desse. Aqui dentro tem uma separaçãozinha que é livro segundo Muad'Dib. Mas valendo, vai fazer sentido. E, gente, se vocês se interessarem por essa leitura, sério, leiam, vale super a pena.
O filme, né, que vai estrear agora em 2021, ele vai ser separado em duas partes. A segunda parte não tá confirmada ainda, vai depender do sucesso do filme, mas pela crítica lá fora já estão falando super bem, então a gente já pode contar com essa segunda parte praticamente. Então, se você quiser ler, é metade. Então não fiquem assustados por ser um livro grande ou coisa do tipo, porque é realmente um universo que vale super a pena conhecer. Algumas dessas terminologias e questões chaves que são importantes pra gente entender a história, eu vou falar aqui no vídeo de hoje, mas tem muita coisa. Duna é muito enriquecido. Então, gente, aproveita porque Natália Kreuzer tem o cupom de 40% de desconto. Tá bom pra você? É só usar o cupom NAT40 lá no site da editora Aleph. O link tá aqui na descrição. Eu confesso que eu nunca vi esse desconto, então sério, aproveitem muito. Principalmente com o filme chegando, muita gente vai querer ler. Inclusive é o mesmo desconto de Fundação, então esse desconto ele é válido pra Fundação e Duna. Inclusive mês de setembro e outubro tá sendo o fascínio pros fãs de sci-fi. Duna é considerado um dos clássicos da ficção científica, junto de grandes nomes como a Fundação de Isaac Asimov. Quem tá ligado nos vídeos aqui do canal sabe muito bem do que eu tô falando. E o livro ele foi escrito pelo autor Frank Herbert. Inclusive, ele é um dos livros de sci-fi mais vendidos até hoje. Inclusive, ganhou inúmeros prêmios e olha só que muito louco. Ele inicialmente foi rejeitado por 20 editoras. E a história da criação de Duna é bastante interessante porque iniciou em 1959, porque o Frank Herbert, ele era um jornalista e ele foi fazer uma matéria para uma revista sobre dunas e aí ele acabou coletando mais material do que ele precisava e criou todo esse universo que a gente acompanha aqui e que gerou 6 livros escritos por ele. Ou seja, ele realmente coletou muita coisa, porque inclusive quem leu sabe o tanto de contexto que tem aqui no livro. E assim, até hoje Duna é um dos livros mais influentes, principalmente na ficção científica. E com isso, Duna também acabou influenciando muitas obras que a gente conhece até hoje. Star Wars é um dos maiores exemplos, principalmente por causa de algumas similaridades que tem com o universo, começando já com o Império ser uma grande questão para a história, um grande inimigo, mas também outros conceitos, como Tatooine ser muito similar a Arrakis e também a similaridade da minhoca de areia com o monstro de Sarlacc, entre outras coisas. O próprio George Lucas assumiu que Duna realmente é uma grande referência e que ele é um apaixonado pela obra. Mas qual que é a história, o que faz esse universo tão maravilhoso e que você deve conhecer de forma mais aprofundada, porque vale super a pena? Aqui na história, inicialmente, a gente é situado no planeta Caladan, que é comandado pelo Duque Leto Atreides, e é muito interessante esse contexto, porque Caladan é um planeta muito rico em água, muito diferente de Duna. Inclusive, lá em Duna, né, pra quem já tá familiarizado com os trailers, eles inclusive utilizam aquelas roupas para reutilizar a água do corpo de tão escassa que é lá em Duna. Então, esse contexto é muito importante e ele foi designado pelo imperador Shaddam IV para se tornar o novo líder de Arrakis, que também é conhecido como Duna, com o objetivo de dar fim a todas as desavenças. Só que depois o imperador ele trai os Atreides junto com os Harkonnen. E os Harkonnen já tinham um histórico de guerra com os Atreides no passado. E não só, tem também todo um contexto da Lady Jessica, porque a Lady Jessica, ela é uma Bene Gesserit. E as Bene Gesserit são do sexo feminino e elas fazem um treinamento numa escola para ter o controle físico e mental. E com isso, elas acabam desenvolvendo alguns poderes, como por exemplo, o senso da verdade. Então, elas conseguem dizer se alguém tá mentindo ou tentando esconder algo. Elas também têm a voz, que é uma forma de induzir a pessoa e dificilmente a pessoa não faz o que elas pedem. Elas também são ensinadas a resistir essa voz e elas também têm o controle de fertilidade, em que elas podem escolher o gênero. Então, muitas das Bene Gesserits, elas eram designadas a ter filhos em prol de algo maior. E a Lady Jessica, ela foi designada para ter uma filha mulher, porque essa filha casaria com um dos Harkonnen, e com isso eles teriam mais probabilidade de ter um Kwisatz Haderach. E as Bene Gesserits, elas acessam memórias do passado das mulheres. E o Kwisatz Haderach, ele teria a possibilidade de acessar as memórias genéticas tanto das mulheres como as Bene Gesserits,
mas também dos homens. Só que ela foi contra essa ordem e ela teve o Paul Atreides, um menino que seria o sucessor do Duque Leto Atreides. E ao longo da sua vida, ele foi treinado para ser um Mentat. O Mentat, ele meio que substitui os computadores, principalmente depois que o Jihad Butleriano, ele terminou com as máquinas pensantes. E os Mentats, eles geralmente são muito utilizados em contexto político, principalmente para cargos como conselheiros e tudo mais. Só que o Paul também recebeu treinamento de Bene Gesserit pela sua mãe, a Lady Jessica. E existia uma desconfiança que ele poderia ser esse Kwisatz Haderach, principalmente porque desde criança ele tinha as visões, que ele chamava de sonhos. Inclusive a Shani, que é uma Fremen, é uma das pessoas que o Paul via nessas visões. E o Kwisatz Haderach também é descrito como aquele que é capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então toda essa jornada, a ida para Arrakis, ela é muito importante, principalmente pelo Paul ser sucessor do Duque. E Arrakis, apesar de ser um planeta hostil, ele é muito importante porque é o único lugar que tem o melange, também conhecido como especiaria. Inclusive as minhocas de areia, elas estão lá porque elas são protetoras da areia, que é muito importante para o contexto do melange. E em Arrakis tem dois povos, e os Fremen são justamente as pessoas que vivem ali no deserto. Só que Arrakis já tinha tido problema com os Harkonnens no passado, então é muito importante, principalmente nesse início, eles estabelecerem uma boa relação de confiança. Então assim, gente, tudo que eu falei aqui é uma parte bastante introdutória para toda essa história que vai acontecer, para toda essa briga política, briga de poder que vai acontecer entre as famílias, e também muito importante para o direcionamento e para o futuro do Paul Atreides. Existem outros livros de Duna, tá? Então é muito interessante porque Duna poderia ser uma grande saga do cinema, como a gente não vê há tempos. Ao todo, em sua vida, o Frank Herbert escreveu 6 livros. Além desse primeiro, Duna, a gente tem também O Messias de Duna, de 1969, Os Filhos de Duna, de 1976, O Imperador Deus de Duna, de 1981, Os Hereges de Duna, de 1984 e As Herdeiras de Duna, de 1985. Mas também, a partir de 1999, o filho do Frank, o Brian Herbert, também escreveu mais 2 trilogias que são muito importantes para o contexto de Duna, e sem falar também que são livros que trazem o contexto anterior ao que a gente se encontra aqui. Então tem a Batalha dos Atreides, também tem contexto de Duna, como as tempestades de areia. Então, gente, é um universo que você mergulha de cabeça, que esse livro é só a introdução de algo que é incrível, sério, eu sou muito apaixonada por Duna. Então se vocês tiverem a oportunidade, compra o livro, aproveita o desconto de 40%, gente, 40%, com o cupom NAT40 lá no site da Aleph, hein? Então vale tanto para Duna quanto para a Fundação, o link tá aqui na descrição. E nem era pra rimar. E dito tudo isso, é lógico que eu não podia deixar de falar as minhas expectativas pro filme agora de 2021, que lança no dia 21 de outubro. Ao longo dos anos a gente já teve adaptações, diferente do que eu tinha falado de Fundação, que nunca tinha tido uma adaptação, Duna já teve algumas ao longo dos anos. A mais conhecida é o filme do David Lynch, só que foi um filme que ele não foi nem bem de bilheteria e ele recebeu muitas críticas, principalmente por causa do ritmo. Até porque, como vocês podem ver, Duna tem um contexto muito aprofundado, muito enriquecido. Era impossível trazer todo o contexto desse livro em um filme só, então muita coisa ficou faltando, algumas coisas ficaram desconexas, então é muito difícil de entender alguns aspectos. Óbvio que assim, se você assistir o filme de 84 e depois ler o livro, você vai ter um entendimento muito maior do contexto, mas ainda assim você também vai ter a noção de quanta coisa faltou. Mas com o passar dos anos o filme envelheceu bem, hoje em dia ele é considerado um clássico e também tem aí um divisor de opiniões. Depois, nos anos 2000, também surgiu uma série de TV que foi dividida em 3 partes, totalizando 6 horas de material, que foi bem aceita, mas ainda assim nada digno assim do que é Duna. E a expectativa para Duna é muito grande, principalmente porque assim, gente, vou falar uma coisa, para quem lê o livro, assistir aos trailers, sabe que vai entregar tudo, porque tá tudo ali.
tem detalhes como a adaga que aparece no trailer, que é muito importante. Apesar de ser algo simples, com muitas aspas, é um diálogo muito importante no livro que vai firmar algumas coisas aí pro futuro dessa história. Então, assim, a gente vê que tem um cuidado muito grande. O fato de separar realmente em duas partes ajuda bastante. Inclusive, como eu tinha falado, no filme de 84, se você lê o livro, você vê o tanto de contexto que faltou. E um dos contextos que faltou e muito, e a gente vê que essa nova adaptação vai ter, é justamente um aprofundamento maior na história da Lady Jéssica. A gente pode perceber que o filme de 84, ele é muito mais voltado para contar a história do Paul, que, óbvio, é a história que também vai ser contada nesse filme de 2021, mas todo esse background, toda essa história dos pais dele e principalmente da Lady Jéssica é extremamente importante para tornar o Paul Atreides o que ele é e trazer essa história de forma coesa. O fator do diretor ser o Denis Villeneuve também é muito importante. Eu sou uma apaixonada em Blade Runner 2049 e no trailer a gente também consegue perceber alguns aspectos de assinatura que vão perpetuar aqui no filme. Então, assim, gente, só tem coisa positiva a partir de todo o material que foi divulgado. Obviamente também o elenco é um elenco de peso, não é só Timothée Chalamet e Zendaya, mas todo mundo que faz parte desse elenco é incrível. Inclusive, trazer um elenco de peso também demonstra que esses personagens, eles vão ter o peso que cada um tem na obra original, porque eles não escolheriam atores como esse à toa, assim. Então, assim, gente, eu tô super empolgada, eu tô com a expectativa lá em cima. Não posso deixar de falar também que as críticas lá de fora estão bem positivas. Eu particularmente não leio crítica dos outros antes de eu ver, mas de uma forma geral do que eu tenho visto das matérias tem sido positivo. E para quem quer começar a ler, inclusive antes de ver o filme, esse fator também de separar em duas partes facilita bastante, porque você realmente não fica assim, ai meu Deus, eu tenho um livro de 600 páginas para ler. Calma, lê umas 300, você já vai entender o contexto e também ficar louco para esperar o segundo filme que vai ter. Vamos torcer pra ter. Aliás, eles já estão falando, né? Ah, se tiver um segundo filme, a personagem da Zendaya vai ter mais destaque. Inclusive, é bom avisar, né? Tem muita gente que quer ver a Zendaya, mas nesse início, e faz total sentido pra história, não é algo que quiseram deixar ela de lado, faz sentido ela ter menos destaque, mas ela é uma personagem extremamente importante, então o que a gente vai ver dela aqui nesse primeiro filme vai ser bem introdutório pra segunda parte. Mas eu quero saber de vocês, como que tá a expectativa de vocês pro filme, se vocês já leram o livro, se vocês ficaram com vontade de ler depois desse vídeo aqui, enfim, vamos discutir sobre Duna, essa obra magnífica que vale super a pena. E, como eu falei, vale super a pena mergulhar de cabeça, porque é um universo super enriquecido. Eu sou uma apaixonada, então, gente, é o que eu tô falando, expectativa 1000. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!